Olá, tudo bem com você? Eu sou o Eduardo Gaff, esse é o canal English Coach, mas deixa eu me apresentar um pouquinho melhor, porque afinal de contas eu sou professor há mais de 25 anos, faço parte da equipe do YouTube do Praia Educação, que é uma honra para mim, e já ajudei mais de 30 mil pessoas a falar inglês, e hoje eu quero poder então dar sequência para o meu aulão. Esse é o aulão do Gaff, a segunda parte, tá? Em que a gente está trabalhando os 3 maiores problemas de quem é basicão no inglês, que são como formar frases, como fazer frases longas e como usar o tempo verbal certo. Eu sei que você tem vocabulário, que você várias coisas, consegue enxergar o inglês de várias formas, mas muitas vezes esbarra nesses 3 elementos aqui. Um deles nós já vimos na aula anterior, que é como formar frases, e fomos até a metade do número 2, certo? E outra coisa, você está percebendo que eu estou falando rápido? Sim, porque essa é uma videoaula, você pode pausar e voltar, tá? A qualquer momento. Inclusive eu faço questão que você procure ter uma pronúncia semelhante à minha, por isso repita depois de mim, pause o vídeo e volte. Essa é a técnica correta de usar videoaulas, eu sei, pode demorar um pouquinho mais, mas você tem muito mais eficiência ao aprender. Tudo bem? Vamos então avançar? E aqui, lembrando também que você tem de assistir a primeira aula para poder entender o que está colocado aqui. Para isso eu vou fazer uma pequena recapitulação agora, tá? Mas antes, já deixe, por favor, o seu like, essa é a grande recompensa que você pode dar para mim. Por favor, faça isso, tá? Para eu me sentir estimulado a seguir trabalhando, tá? Também inscreva-se no canal se você gostar do meu conteúdo e ao inscrever-se, clicando na caixinha, clique depois no sininho para você receber notificação de quando eu trouxe um novo vídeo para você, tá certo? E o mais importante, se você tiver qualquer dúvida ao final dessa aula, por favor, 48988358665, vai ser um privilégio, uma honra poder também tirar essa dúvida de você, tá? Para que você então tenha 100% desse aulão, certo? E também, se você gostar da forma com que eu ensino, se quiser estudar comigo, vai pelo WhatsApp também, 4898835, tá? Para poder falar comigo e perguntar informações de como funciona o meu programa de ensino online. E eu tenho certeza que você vai gostar e eu vou surpreender você pela qualidade e também pelo preço. Dá um toquezinho para mim, valeu? Seguimos então agora. Recapitulando tudo aquilo que eu falei na aula número 1, certo? Lembrando que tem de assistir a aula número 1 para ter a íntegra do conteúdo, mas eu vou ser bem rápido aqui. Falei que o inglês é um sistema de encaixe, que tem várias pecinhas que se encaixam de maneira infinita. Por essas corzinhas aqui você vai entender onde eu quero chegar. Mostrei que o inglês tem uma ordem direta, sujeito, verbo, objeto. Comecei a mostrar depois os elementos da língua, os sujeitos das frases, os verbos regulares e irregulares, as diferenças entre eles. Depois falamos dos objetos, dos substantivos, depois entramos nos adjetivos, que são os grandes parceiros dos substantivos, depois falamos dos advérbios, que são os grandes parceiros dos verbos, depois começamos a mostrar frasezinhas mais curtas, ampliamos as frasezinhas colocando os adjetivos, depois colocamos os advérbios e as frases foram crescendo e crescendo e crescendo, certo? Foi o que nós fizemos, então, para como formar frases em inglês. Depois a gente entrou na questão de como formar frases mais longas, para você não ficar sempre naquele jeitinho, né? E aí mostramos as palavrinhas com WH, entramos nelas quando elas são usadas para fazer pergunta e também para linkar 2 orações. E aí nós paramos exatamente aqui, que é para falar de como usar os pronomes relativos, que também funcionam para linkar 2 orações. O que é uma oração? Relembrando, é cada partícula que tem um verbo. Se tem um verbo, é uma oração. Não tem verbo, não é oração. Beleza? E aí, então, observa aqui, ó. Primeiro exemplo, she's a girl who loves flowers. Eu já usei esse exemplo anteriormente para dizer, ó, que aqui eu tenho uma oração, certo? Tá aqui um verbo, tá aqui o outro verbo. Ela é a garota que ama flores. Calma lá que eu já vou explicar quando usar essas coisas, tá? Vamos ver um outro exemplo para comparar? Aí eu digo assim, ó. I have a dog which hates postmen. I have a dog which hates postmen. Observa aqui, ó. Aqui em cima eu usei o pronome relativo who. E aqui embaixo eu usei o pronome relativo which. Eu tenho um cachorro que odeia carteiros e ela é uma menina que ama flores. Por que aqui eu usei who? Porque aqui eu usei which? Bom, porque quando a minha frase começar se referindo a uma pessoa, eu vou usar who, certo? Que aqui é traduzido com a tradução de que. Mas quando pergunta, ele é quem, certo? E quem faz, né, uma referência a uma pessoa, para você não esquecer. Aqui embaixo eu tenho o which sendo traduzido como quem, embora ele também possa ser traduzido como qual. Mas aqui, linkando 2 frases, 2 orações, você já sabe o conceito, ele é que, certo? E é um que vai sempre referir-se a um animal ou a um objeto, a um substantivo. Tá claro? Então, o who refere-se à pessoa e o which refere-se a um animal ou um objeto, certo?
Porém, observe aqui que eu poderia dizer assim essa frase. She's a girl that loves flowers. Ela é uma garota que ama flores. O that também funciona como que? Como pronome relativo. Ao passo que aqui embaixo eu poderia dizer também I have a dog that hates postmen. Certo? Eu tenho um cachorro que odeia carteiros. Então o que eu estou dizendo para você aqui é que quando eu for usar o who, me referindo à pessoa, eu tenho a alternativa de usar o that. E quando eu for usar o it, me referindo a um animal objeto, eu tenho a alternativa de usar o that. Por essa razão, para não fazer confusão, muitas pessoas optam por usar o that. Tudo bem, você pode escolher como quiser. Certinho? Então essas frases aqui ficaram um pouquinho mais longas. Porém, agora vem uma coisa legal que são as conjunções que também ligam duas orações. Observa aqui que eu tenho vários tipos delas. Eu tenho a de adição, que adiciona duas ideias, ok? E observa aqui o exemplo, então, que é aqui que a gente aprende. Ah, perdão. Então, eu tenho da adição, que eu vou usar o exemplo de to ou also, depois eu dou a tradução. Eu tenho o contraste, que eu vou usar de but ou yet, de contrastando duas ideias opostas. Eu tenho de conclusão, que eu vou usar o so ou then. Eu tenho de explicação, que eu vou usar o because ou for. Atenção para esse for aqui. E eu tenho de condição, que eu vou usar if or as long as. Nós já vamos agora, então, para os exemplos de cada uma delas. E observa aqui na adição. Quando eu falo isso e eu sigo usando as palavrinhas, observa que quem não assistiu a aula 1 está assistindo a aula 2 pela primeira vez, cada corzinha aqui representa um elemento, tá? Eu tenho aqui o sujeito, eu tenho o verbo, eu tenho aqui o artiguinho, o adjetivo, e assim você vai ter todo esse registro lá na aula 1. Mas aqui a Sara é uma excelente aluna e ela gosta de matemática também. Eu liguei a frase 1 com a frase 2 aqui no finalzinho. Certo? Mas elas estão adicionando duas ideias. Sarah is an excellent student and she likes math too. Mas eu poderia dizer assim essa frase, ó. Sarah is an excellent student, she also likes math. Ok? Acabei de adicionar duas ideias. A Sarah é uma excelente estudante e ela também gosta de matemática. Observe a posição do to e do also. Beleza? Vamos adiante? Para fazer então um contraste, duas ideias opostas. Observe aqui, ó. The weather was awesome, but, or yet, my father did not let me go out. O tempo estava maravilhoso, mas, but ou yet, qualquer um dos dois nessa posição são exatamente iguais. Meu pai não me deixou sair. The weather was awesome, but or yet, my father did not let me go out. Beleza? Vamos agora do contraste para conclusão. E para conclusão a gente vai usar so or then, então. E observa aqui, ó. Sheila was thirsty, so then she decided to have a soda. A Sheila estava com sede, então ela decidiu tomar um refrigerante. Sheila was thirsty, so then she decided to have a soda. Qualquer um dos dois, so ou then, você escolhe na hora de concluir a sua frase, ok? Depois ainda, para dar uma explicação, a gente tem o exemplo de It's an expensive book because or for it was written by a great author. Esse é um livro caro porque, because or for, ele foi escrito por um grande autor. It was an expensive book because or for it was written by a great author. Beleza? Você escolhe because ou for. Eu sei que o for parece estranho aqui, mas está perfeitamente correto. Valeu? Seguindo, condição agora, a gente tem o exemplo de I will go to the party tonight if or as long as it stops raining. Eu irei à festa hoje à noite se, if or as long as it stops raining. Certo? Eu vou então, se parar de chover, aliás. I'll go to the party tonight if or as long as it stops raining. Beleza? Bom, agora a gente vai então para usar um exemplo gigante, uma frase gigante para mostrar para você como essas peças se encaixam de forma infinita. Observa comigo aqui e tenta botar o olhinho na cor de cada partezinha, como a gente vai repetir tudo que viu de uma maneira muito inteligente. Olha aqui, ó. Você pode escrever o que você quiser em inglês. Agora, porque você apenas ou recém assistiu uma muito importante aula. Uma aula muito importante, a gente adapta a tradução, é claro, comigo. E você nunca esquecerá
disso? Oh, tá certo? Alright? You can write what you want in English now because you just watched a very important class with me and you'll never forget it, right? Vou dar uma dica, você quer criar frases, tá? Escritas, tudo bem? Pegue essas frases e submeta ao Google Tradutor. Ele vai, na grande maioria das vezes, orientar você direitinho. Ele não é perfeito, ele não é 100% confiável, mas ele ajuda bastante no início, tá certo? Porque agora a gente vai passar então a um dos piores problemas, que são como usar o tempo verbal correto em inglês, o tempo certo em inglês. Mas é muito fácil. Fica comigo até o final, a gente está no finalzinho. Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, quando eu quero dizer quem eu sou ou como eu estou. Claro, você diz, isso aqui é o velho verbo to be, o verbo to be, exatamente isso, tá? Então você já conhece ele. Então você tem que estar sempre atento, porque ele tem dois significados, como você é ou como você está, que é diferente do português. E aí vamos trabalhar os exemplos em três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Observa, se eu disser I'm Brazilian, fechando a boca no M, I'm Brazilian, ou I am Brazilian, ou you are okay, eu sou brasileiro, você está bem? Poderia dizer, eu não sou brasileiro. Observa como é que a minha frase mudou. Eu quero que você observe as diferenças, tá? Eu sou não brasileiro. Seria essa a tradução literal. A gente adapta naturalmente, tá? Ou você não está bem. Eu só coloco um notezinho. Olha como é fácil negar em inglês. E para perguntar, você vai simplesmente trocar o sujeitinho pelo verbo. O verbo vem na frente. As frases nas perguntas nunca começam com o sujeito. Tá? Nem quando a gente usa as palavrinhas com WH, beleza? Aí a entonação, am I Brazilian? Are you okay? Como você é ou como você está. Vá comparando agora, a gente vai seguindo na mesma levada e as corzinhas seguem sendo usadas aqui, da mesma forma como a gente começou. Mas se você quiser dizer o que está acontecendo agora, o que está acontecendo, veja, que está nos remete para o verbo to be novamente. E o fazendo, o que você está fazendo, termina em ing, ando, endo, indo. Feito? Então vamos lá. Afirmativas. Eu estou caminhando na rua. I'm walking on the street. Ou, you are watching my class now. Eu estou caminhando na rua ou você está assistindo minha aula agora. Transformando em negativa, eu vou dizer, I'm not walking on the street, you are not watching my class now. Depois, a interrogativa, fazendo aquela troquinha, am I walking on the street? Are you watching my class now? Veja que o now, o advérbio, fala o que está acontecendo agora, certo? Está lá o verbo to be e está lá as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Mas vamos evoluir para dizer o que você faz todos os dias, certo? Como, por exemplo, trabalhar ou a sua profissão. Exemplo, I run in the park every day. Eu corro no parque todo dia. Ou, you know English. Você sabe inglês, com certeza você sabe. Certo? Isso acontece todos os dias. Isso é o que você faz, é o que está com você. Mas se eu transformar para negativa, entra um elemento que é um verbinho inútil, que é o chamado do, que eu não vou entrar no mérito aqui agora, que é simplesmente para acomodar a posição do not que vem depois, certo? Só para preparar a frase negativa. I do not run in the park every day. You don't know English. Você não sabe inglês e eu não corro no parque todos os dias. E para perguntar, do I run in the park every day? Já falei que frases interrogativas nunca começam com o sujeito. Tá lá o dozinho para dizer, a frase interrogativa, tá? E do you know English? Você conhece inglês? Tudo certo? Vamos adiante comparando os elementos. Agora a gente vai dizer quem você era no passado ou como você estava ontem. Por exemplo, você pensa, o que eu quero dizer? Eu quero dizer como eu era, eu quero dizer como eu estava. Então a frase vai sair nessa levada. E não esqueça, de novo a gente está falando do velho to be, o to be, que é o verbo mais importante do inglês e que você estudou 500 mil vezes, todo mundo estudou ele 500 mil vezes, certo? Observe o exemplo. I was a journalist in 1998. Eu era jornalista em 1998. E você estava cansado ontem, you were tired yesterday. Certo? Está lá o verbo to be no passado, was, were. Mas isso a gente vai mais adiante falar muitas vezes mais. Depois aqui, I was not a journalist in 1998. Só coloquei o not lá. You were not tired yesterday. Você não estava cansado ontem. Para perguntar, was I a journalist in 1998? Were you tired yesterday? Eu era jornalista em 98? Você estava cansado ontem?
Ok? Vamos adiante. Agora você pensou e quer dizer o que estava acontecendo no passado. Seguimos usando o to be. Olha aqui, ó. I was talking to you last night. Eu estava falando com você ontem à noite. You were dancing 2 days ago. Você estava dançando 2 dias atrás. Vamos negar? I was not talking to you last night. You were not dancing 2 minutes ago. Eu não estava falando com você a noite passada e você não estava dançando 2 dias atrás. E para fechar, was I talking to you last night? Were you dancing 2 days ago? Eu estava falando com você a noite passada? Você estava dançando 2 dias atrás? Tudo certo? Vamos avançar para dizer agora o que você fez no passado, certo? O que você fez ontem, por exemplo. I traveled to Miami in 2016. Eu viajei para Miami em 2016. You ate pizza last night. Você comeu pizza a noite passada. Vamos negar? I did not travel to Miami in 2016. You did not eat pizza last night. Certo? Eu não viajei para Miami em 2016 e você não comeu pizza a noite passada. Colocamos um elemento que antes no presente era do, passou a ser did, mas o que eu quero que você perceba é que a ordem das coisas não altera em nada. É pura repetição do nosso joguinho, do nosso sistema. Simples assim, certo? E para fechar na pergunta, did I travel to Miami in 2016? Eu viajei para Miami em 2016? Did you eat pizza last night? Você comeu pizza a noite passada? Tá certo? E olha aqui, ó, chegando então no finalzinho, o que você fará? Literalmente, o que você fará. Tem duas formas de falar sobre o futuro. Essa aqui é o que você fará amanhã, por exemplo. Se eu disser, I will buy a new car pretty soon. Eu comprarei um novo carro logo logo. You will travel to New York someday. Você viajará para Nova York algum dia. Observe que eu estou usando essa partícula will antes do verbo para jogar para um futuro que eu não tenho compromisso de tempo em fazer. Essas expressões pretty soon não me dizem exatamente quando vai acontecer e nem someday, eu não sei que dia que vai ser, certo? Esse é o critério para usar o will como futuro. Mas, na negação, I will not buy a new car pretty soon. You will not travel to New York someday. Eu não comprarei um carro logo e você não viajará para Nova York algum dia, certo? Mesma estrutura. Observe, compare e volte para você comparar. E para fechar na pergunta, will I buy a new car pretty soon? Will you go to New York someday? Eu comprarei um carro logo em seguida? Você vai para Nova York algum dia? Tudo certo? Contrastamos então o que você fará com o que você vai fazer, que afinal de contas é a forma de futuro mais usada. Observa comigo aqui o exemplo. I'm going to be free tonight. O going to é o tal do vou. Eu vou estar livre hoje à noite. Eu vou estar livre hoje à noite e você estará. You're going to leave in 15 minutes. Você vai estar indo embora ou saindo desse lugar em 15 minutos. Está observando a diferença que o will, eu não marquei hora, mas agora que eu estou marcando hora, o meu futuro está mais próximo. É hoje à noite, é em 15 minutos. Tá certo isso para você? Essa é a diferença de usar will e going to. Ok? E ambos são verbos auxiliares que jogam para o futuro tudo que você vai fazer. Para fechar, I'm not going to be free tonight. You're not going to leave in 15 minutes. Eu não vou estar livre hoje à noite e você não vai sair em 15 minutos. E para fechar de fechado, am I going to be free tonight? Are you going to leave in 15 minutes? Eu estarei livre hoje à noite. Você vai sair em 15 minutos? Fechamos então esse que é o aulão do GAFA. Eu espero ter ajudado a você a tirar todas as suas dúvidas de como formar frases, de como você vai fazer para tanto fazer frases longas e, fundamentalmente, usar o tempo verbal correto. Essa aula ajudou a você? Diga para mim, por favor. Só coloca aí sim ou não. Por favor, é importantíssimo o seu feedback. E também, se você tem alguma pergunta? Se você tem qualquer pergunta, não esqueça, eu estou à disposição para tirar essas dúvidas de você no 48988358665. É um prazer ajudar. Eu sou professor de coração, sou professor de carreira e gosto muito de falar com você. Tá certo? Fala comigo. Se precisar para tirar dúvidas ou saber mais sobre o meu programa de ensino completo, dá um toque para mim, ok? Thank you so much. Espero que você tenha assistido as duas partes e tenha gostado, ok? E fale comigo. Dê o seu comentário positivo ou negativo e deixe o seu likezinho também. Thank you so much. God bless you. Bye bye. Now, friend.